Maravilhoso. Olha a voz. Passa o tempo. Pode passar o tempo que vier, chegar. Essa música, ela é imortal. Tem um nome para isso, que daqui a pouco eles vão falar que tipo de nome que se dá para trabalhos que nem o tempo deixa mais passar. Olha aí. Não tem pra ninguém, né, gente? É igualzinho o programa Tamo Junto de quinta, os programas Bendita Hora aqui, os programas da Rede Vida. Não tem como, é bom demais. E o Bendita Hora hoje ao vivo aqui, Padre Marcos está muito bem servido aqui, só de mens. É, os caras são bons. Nós não estamos em Veneza, teve um negócio de Veneza lá com os artistas, mas parece que eu estou no meio dos artistas de Veneza. Só o Romão aqui, olha só o Romão aqui, ó, já tá mostrando, parece que ele veio daquele barco que tava George Clooney e Brad Pitt. E eu aqui, junto com meus brothers aqui, né, só olhando. Ei, Romão! Mas, minha gente, é o seguinte, ó, o programa tá começando agora e eu quero convidar você já entrar com ele, com o nosso Senhor, tá bem? Vem junto com o Padre Marcos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus, só Ele é o Senhor. Muito bem, minha gente, ó, programa Bendita Hora ao vivo, e o padre aqui já vai apresentando para vocês essa mesa maravilhosa, hein? Vamos começar pelo meu lado esquerdo e direito seu. Pela primeira vez aqui no meu programa, comigo no Bendita Hora, ele é um baita de um sociólogo, ele é articulista dos cadernos Fé e Cultura e Fé, Cidadania do jornal O São Paulo, professor e pesquisador nas áreas de bioética. Olha, é um fenômeno que está aqui, Francisco Borba. Francisco, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Programa. Deus abençoe você. É bom mesmo, preciso de uma bencinho de Deus, sempre ajuda, né? Você já é um abençoado, certamente. E também, juntamente com você, que é uma bênção também aqui, Francisco, ele que é brother do padre, né? Super competente, doutor em ciência e de religião e mestre em tecnologia ambiental. Nada mais, nada menos do que Antônio Siqueira. Não é pra ninguém, não. Brother do padre. Uns aplausos aqui pra você, você viu? Rapaz, é isso. Olha aqui, ó. Meu lado direito, seu esquerdo. Um gentleman. O cara parece que veio de Veneza. Olha só. Conferencista e consultor organizacional. O cara é fera. Brother do padre, César Romão. Tudo bem, Padre Marcos? Deus abençoe. Prazer ter aqui. Olha aqui mais um filhinho dele aqui, ó. Mostra aqui, ô Mineiro. Sucesso internacional Esse daqui é um dos filhos dele aí, que fez muito sucesso, tá? A Semente de Deus, que foi dedicado aos filhos dele, hein? Tem pra ninguém não. E o padre agora recebeu ele aqui, ó, tá? Baita filhão aqui do César, hein? César, sempre é um prazer você estar aqui com a gente. O prazer é meu. Ficou muito bem você de barba, cara. Eu vou deixar até, só por causa da sua bênção eu vou deixar ficou muito bem de barba, ficou legal pra caramba. Né? Vamos fazer uma concorrência aqui. É, aí é meio cruel, né, cara? Vai fazer o quê? Mas tudo bem. Tamo junto, César. E olha, gente, pela primeira vez aqui comigo também, ele que é um baita psicólogo, hein? É, de verdade. O meu querido Armando Ribeiro, vindo aqui pela primeira vez no meu programa. Armando, seja bem-vindo. Muito grato essa oportunidade. Acompanho o programa e sempre pensando assim, um dia eu quero um convite para estar lá. E chegou. Para nós aqui é hoje estou aqui. Você já vai fazer parte do pelotão aqui. Vamos ao pensamento do dia? Eu quero ver a opinião da mesa aqui, hein? Vamos lá, olha aqui, gente.
A vontade de voar tem que ser maior que o medo de cair. Olha aí, gente, é uma frase muito bonita, inspiradora, porém, assim, eu quero só colocar esse pensamento e passo para vocês, né? Eu penso que o homem, o ser humano, ele é importante que ele também tenha medo, ele precisa ter um pouco o medo, porque o medo é onde o homem precisa ser, tem que ter um freio para ele, senão o homem fica sem limites, ele precisa respeitar, primeiro, a sua própria natureza, a própria natureza criadora, porque tem muitas coisas que nem tudo o homem consegue dominar. Então, assim, o fato do homem precisar voar, crescer, conquistar, se descobrir, acho que a grande palavra é essa. Eu preciso me conhecer para eu perceber as minhas capacidades, até onde eu posso ir, até onde eu posso ir, mas sempre tendo aquela pitada de freio, né? Algumas coisas eu não me meto, certo? Que é o respeito até pela própria criação. Mas aqui eu passo a bola para vocês aqui, meus companheiros. O que vocês acham desse pensamento aí? Eu acho que algo que ilustra muito recentemente e que leva a grande população são os filmes da Disney e Pixar que abordam as emoções de uma forma muito ilustrativa, chamado de Divertidamente. E agora saiu recentemente a versão 2. Uma coisa que na psicologia a gente tinha muito avesso a encarar que as emoções negativas elas também tinham um propósito na vida de cada ser vivo. Principalmente de nós, emoção negativa são emoções que evolutivamente servem para nos proteger de ações de muito risco. E que para muitas pessoas pode se transformar nos grandes transtornos mentais. Então, assim, a emoção primária, medo, ela é importante, ela é bem-vinda, faz parte de uma vida plena. Se ela não for canalizada para algo positivo e te tirar de alguma situação mais perigosa, ela pode se transformar num transtorno de pânico, num quadro de ansiedade patológica, mas de nenhuma maneira a gente deve esconder ou desconsiderar a importância dessas emoções, para que a vida tenha várias cores e não só uma. Né? Então a gente fala que, sim, enxergar o medo na nossa vida, ele pode ser o freio necessário para que a gente não tome essas atitudes muitas vezes intempestivas, mas ao mesmo tempo, o que a gente considera hoje que assim, tem o otimismo, mas o otimismo realista, não aquele otimismo que faz assim, se joga do prédio porque você é capaz de voar. E ainda hoje a gente sabe que não é capaz de voar. Então o medo, ele tem sim como um tempero na vida o equilíbrio. Então tudo que eu digo, se fala para maneirar do sal, mas se você tira totalmente o sal da vida, talvez o prato perde o sabor. Perde o sabor, é verdade. E outra coisa também, eu acho assim, né? Eu acho que quando eu estava até dando essa desfiada aqui, porque eu acho que quando o ser humano ele é capaz de se conhecer, que isso é uma viagem, uma das mais longas que eu acho que a gente faz, é eu me conhecer. E eu começo a descobrir algumas coisas que me dão medo. Eu mesmo, muitas coisas que eu trago dentro de mim, me dá medo. E é importante eu fazer essa busca, porque me assusta algumas coisas que eu sou capaz de realizar. Eu acho que algumas coisas, elas mexem ela entra nessa linha também de pensamento, né? O medo é a nossa pedra angular, é o nosso equilíbrio, ele nos dá o equilíbrio. Só os mamíferos do planeta sentem medo. Nenhum outro elemento que não seja mamífero tem medo. Só os mamíferos têm medo. Porque é uma emoção de mamífero. Uma emoção de mamífero. O que a gente faz para vencer o medo? Normalmente o medo acontece porque a gente sabe muito pouco sobre aquilo. A partir do momento que você começa a aprender sobre o que você tem medo, por exemplo, a frase que foi colocada aqui, né? A vontade de voar, mas o medo de cair. Né? Se você aprender sobre voar, você não vai ter medo de cair. As pessoas que têm algum tipo de medo, eu recomendo exatamente isso. Aprenda sobre o seu medo, porque o conhecimento dele, sobre ele, é que vai fazer você ficar tranquilo. Você vai desenvolver uma capacidade de exercitar aquilo. Sem dúvida nenhuma. Isso aí é algo a se conquistar, né?
algo a se conquistar. Não é isso, Antônio? Você também pensa dessa maneira? Eu gosto muito de um autor que se chama Viktor Frankl. E ele fala sobre uma coisa chamada noodinâmica, que é o espírito em movimento, mas é numa coisa assim, lógico, eu vou simplificar aqui por conta da questão do tempo, mas é assim, eu sei que eu sei que eu terei problema, mas o enfrentamento ele é necessário. Lógico, essas questões do medo e outras coisas, esses limites que nós vamos nos impondo, eles vão trazendo de fato a segurança que a gente precisa para fazer o enfrentamento. Porque se nós exigirmos de nós aquilo que a gente acha que a gente tem como limite, nós ficaremos de fato limitados. Sim. Ao contrário disso, o ser humano só chegou nesse lugar onde nós estamos hoje, nessas condições, porque ele enfrentou tudo isso, lógico, à custa de muita coisa, mas a ideia da noodinâmica, que é ir mesmo com esse frio na barriga, controlado, que foi o que o Romão falou, enfim, isso fica claro, essa ideia dos sentimentos, isso só vai nos deixar cada vez melhores em potencial. Legal, é isso aí. Você concorda com isso também, Francisco? Sim, concordo. Agora, eu estava pensando na questão do medo e sempre me parece o seguinte, o problema diante do medo é se eu sou livre perante o medo. Não se eu não tenho medo, mas se eu sou livre. Livre diante do medo. Diante do medo. E aí eu pensava, eu só sou livre diante do medo se eu sou amado. Eu preciso ser muito amado para poder não ter medo. Entendo. Eu não sei se compara isso que você está falando. Meu pai, uma vez, olhou para mim no clube, a gente era sócio de um clube, e tinha uma piscina de adultos. Ele falava, você pode mergulhar de cabeça, de um primeiro trampolim. Eu falei, pai, eu tenho medo. Eu falei assim, eu sei que você tem medo, eu também tive. Mas eu vou ficar aqui, ó, no alambrado, né, que fala. Eu vou ficar olhando para você. Vai lá, você consegue. Então, quando eu cheguei na ponta para mergulhar, eu estava com medo. Mas eu me senti meio que livre do medo diante disso, porque eu sabia que meu pai estava lá olhando. Então, de alguma maneira, a presença do masculino, do meu pai, ele era uma proteção que me deixava livre para enfrentar aquele medo lá. É mais ou menos isso que você está falando? Exato. Eu acho que o fato de ser amado tem uma série de dimensões, uma série de aspectos. Não existe uma única forma de amar. Mas, porém, sem dúvida, quanto mais você se sente amado, mais você pode se sentir livre. Porque no final das contas, a última liberdade é eu dizer, eu tenho medo da morte, mas eu estou disposto a morrer. E para você dizer, eu tenho medo da morte, mas estou disposto a morrer, que você tem que se sentir muito amado. E na questão da fé, você descobrir esse amor de Deus na sua vida e isso refletir em você também. Aí se torna como para alguns santos, né, Siqueira, a morte passou a ser a minha amiga, né? Minha irmã morte, sim, como diz São Francisco, Santa Teresinha, né? Não se tornou algo que quebra, que me dá angústia. Eles entenderam. Porque eles entenderam. Porque eles entenderam. O medo foi usado como arma também, né? Até hoje ainda é, né? Arma de controle, massa. Até hoje, muitas lideranças, entre aspas, né? Ainda se fazem ameaçadores, né? Para impor o medo, para meter o medo, poder controlar, né? Gente, eu estou aqui meio dessa enciclopédia viva, humana aqui, viu? É isso aí. E vamos ver aqui a primeira notícia. Vamos à primeira notícia? Vamos? Agora, quero ver a mesa aí. Vamos lá, gente. Olha essa notícia aqui, ó. Autoconhecimento pode ajudar na mudança de carreira. Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e competitivo, profissionais podem descobrir no autoconhecimento uma ferramenta essencial para a transição de carreira. Esse autoconhecimento aqui é muito importante mesmo, né, Romão? É bem abrangente, né? Na realidade, as pessoas que querem avançar na carreira, elas precisam desenvolver o máximo de competências possíveis para exercitar a sua função. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é assim: qual a carreira? Escolheu a carreira? Aí você faz uma relação das competências possíveis e imagináveis
para você desenvolver, para poder fazer aquela carreira. Você não pode ser mediano quando você faz a escolha de uma carreira. Ou você terá um percentual de êxito, ou é melhor mudar a carreira. Quando você fala mediano, César, só para as pessoas também compreenderem bem essa sua fala, né? É apenas você se convencer que você fez o curso, a formação, a faculdade, sobre aquilo que você sonhava em fazer como estudo, de conhecer e se formar. E ficar por ali, vamos levar no beabá da coisa, é isso? Exatamente, você deixa a vida te levar, né? Então você deixa o mercado te levar, você vai onde o mercado te coloca. E quando você faz uma escolha de carreira, você tem que fazer com paixão. Você tem que ficar muito bom naquilo que você faz. Eu confesso aqui, para mais coisa, eu escrevi 3 livros que foram um tremendo fracasso, os meus primeiros livros. Eu fui aprender mais sobre a profissão que eu queria escolher. Eu escolhi, vou ser escritor. Aí eu só melhorei quando eu aprendi mais, quando eu desenvolvi mais competências para escrever. O que eu vejo hoje, principalmente nos jovens? O jovem termina a faculdade, é claro, a faculdade te dá uma base, mas você vai precisar continuar desenvolvendo competência. Sim. Hoje, se você quiser ter sucesso na carreira, é um aprendizado constante. É como médico, como dentista, um médico, um advogado. Então, médicos e advogados hoje são os que mais estudam, possivelmente, depois que se formam. Por quê? Porque o mercado é mutante, ele muda, ele traz novas perspectivas, ele traz novos modelos de funcionamento e a gente tem que aprender sobre esses novos modelos. Senão, você vai ficar aquele profissional que vai ser levado pelo mercado, você vai ser aquele profissional que eu chamo... aquela mente antiga. O profissional de prateleira, né? Aquele que você encontra em qualquer lugar, não é aquele que as pessoas... Não, esse assunto eu quero tratar com esse aqui. Certo. Você se tornar um especialista. Nós somos ruins em 3 coisas, medianos em 2 e muito bons em uma. Escolha algo que você possa ser muito bom. Não interessa. Se você for um grande médico, por exemplo, não interessa se você entende de dente e vice-versa. O que você precisa... Hoje se fala muito em generalista, né? Eu, pessoalmente, não gosto muito desse termo, porque o generalista é aquele que sabe um pouco de tudo, cada coisa e não sabe nada sobre tudo. Não tem profundidade. Exatamente. Ele vive só no superficial de cada assunto. Ele é um geralzão, que não vai resolver o seu problema. É. Então procure se especializar no tema que você escolheu para a sua carreira e desenvolver o máximo de competências possíveis para exercitar a sua função nessa carreira. É verdade, porque isso que você está falando ele serve para todas as realidades profissionais, né, e naquilo que você trabalha. Por exemplo, na questão da espiritualidade mesmo, Antônio. Uma vez a gente estava pensando, como levar Cristo, como levar a pessoa de Cristo para essa geração atual, que ela está tão modificada e está se modificando o tempo todo, em tantos conceitos. Aí tem gente que fala, vamos pegar lá uma das obras-primas por exemplo, do grande escritor lá, o doutor da teologia, São Tomás de Aquino, que fez grandes obras. Cara, você pode até estudar para você conhecer o que ele usou, que ajudou a igreja até hoje a pensar várias coisas. Mas você não pode usar uma coisa tão antiga numa falácia que o mundo hoje, como você falou agora, Romualdo, está em tantas transformações que não param, que desafia nós padres, sacerdotes, bispos e padres, a você usar meios, né, sem perder a espinha dorsal, mas usar técnicas diferentes, se aperfeiçoar para você poder usar naquilo que eu falo da espiritualidade. Você imagina o que ele está falando aqui nos ramos profissionais, aí fora secular. Então serve para todos. Imagina, Padre Márcio, se hoje o senhor faz essa experiência no domingo, reza a missa em latim de costas, como era antigamente. Tem pessoas que vão gostar, mas não pega, não tem liga, vai esvaziar minha igreja rapidinho. Minha não, a igreja, né? Vai esvaziar. Sabe? Por mais legal que seja, e tá certo, mas nós temos que saber pontuar. Eu teria 2 coisas aqui para tentar corroborar com a ideia do Romão, que é assim, ou você escolhe ou você é escolhido. Boa. Se eu escolho, porque eu tenho vários convites, então eu estarei num patamar diferente. Agora, se alguém sempre me escolhe, eu vou estar à mercê de tudo isso. Essa é uma primeira questão.
Então, para isso, eu preciso da ideia do autoconhecimento, para poder gerar um aspecto, em paralelo, de liberdade. Quando eu me conheço efetivamente, eu consigo melhorar substancialmente o meu processo de decisão. Isso. Aí eu posso escolher a carreira, eu já entendo um pouco mais das minhas competências e capacidades para poder entender, porque não é o que eu gosto. Porque eu sei que eu vou cavocar mais. Eu vou cavocar mais. Eu me conheço. Isso. Eu aprendi isso, mas vou cavocar. Eu vou. Eu um consigo tatu. mais. Exatamente, cara. É isso aí. Gente, vamos aqui a uma outra notícia. Vamos ver aqui essa notícia aqui, ó. Dá uma olhada. Sustentabilidade. A prática que só gera vantagens. A sustentabilidade não é discutida apenas porque está na moda ou porque é novidade. É uma necessidade. Ainda assim, ela passa despercebida na vida de muita gente. Adotar medidas sustentáveis vai muito além da nobre escolha de proteger o meio ambiente. É isso mesmo? Vai além do que escolher proteger o meio ambiente, ou, meu querido Antônio Siqueira? Sabe o que eu gostava? O que você gostava? De uma ideia, que isso me apareceu um dia fazendo uma palestra, que assim, o melhor momento da história foi quando os nossos avós eram sustentáveis sem saber que eram sustentáveis. No momento em que a gente começou a discutir a sustentabilidade do ponto de vista, vamos chamar assim, social, político, de negócios e tal, eu acho que as coisas começaram a perder um pouco perder o elan. Mas por quê? Porque, a bem da verdade, isso é uma construção que nós fomos fazendo para poder resolver, para poder reagir diante de um problema que nós estamos sofrendo hoje. Então, nós precisamos de água? Sim. Nós precisamos de, sei lá, de roupa? Precisa. Tudo a gente precisa. Agora, o problema é que nós deixamos de ter a parcimônia, aceleramos os processos, nós deixamos de cuidar da nossa vida diante das coisas que a gente tem de modo proporcional. Então, resultado de tudo isso é que a tecnologia, que poderia ter sido bem utilizada, ela acabou gerando esses destroços que a gente vê. Ah, mas a culpa é do aquecimento global. A culpa é do aquecimento global por uma parte, outras coisas são da própria natureza, mas assim, todo problema global só se combate do ponto de vista local. Ou eu faço o meu papel, e aí já diria Santo Inácio de Loyola, a mudança do mundo começa onde? Em mim. Só tem vantagem? Sim. Agora, a vantagem é para quê? Para eu poder amealhar mais dinheiro, a vantagem é para eu conseguir mais seguidores, a vantagem é para eu proteger o meio ambiente. Então, se não tiver de fundo o amor, e aí eu volto no Borba, quando ele falou logo no começo, ou eu tenho, de fato, dentro de mim uma vontade por amor aos outros e às coisas criadas por Deus, ou então tudo isso será momentâneo. Na hora que parar o dinheiro, se eu só me movimento pelo dinheiro, a hora que parar o dinheiro, eu paro de ser sustentável. Aonde está o processo, então? Então, é vantajoso? Sim. Só vantajoso? Discuto. Mas que, de fato, ao longo prazo nós deveríamos pensar isso e não a curto prazo, isso é sem sombra de dúvida. Não sei se o Borba concorda, mas ele que é um especialista na área... Borba, vai lá, complementa aí. Não, o que eu acho só que a gente tem que perceber, complementando, é que o grande problema é de uma sabedoria de vida. Ser sustentável implica em você ter uma sabedoria de vida na qual você consegue se relacionar com o meio ambiente, você consegue se relacionar com os outros. Eu aprendi muito, foi a minha escola mais... Eu trabalhei muitos anos com o meio ambiente, fui 20 anos professor de ecologia. A minha maior escola não foi na universidade, foi um pescador que eu comecei a trabalhar e o entrevistei logo que eu me formei, fazia várias entrevistas com ele. E ele dizia o seguinte: o homem pescador que não respeita o seu equipamento de pesca, significava lavar as redes quando chegava, secar as redes, para que as redes durassem mais, etc. O homem pescador que não respeita a sua rede, ele não respeita os seus colegas no mar,
não respeita a sua mulher em casa, não respeita seus filhos. Porque se você respeita tudo. Perfeito. Você pode até... Ele era uma pessoa muito pobre, dizia, nem sempre você consegue respeitar do jeito que você gostaria. Às vezes você sabe que aquele dia não seria um bom dia para pescar, porque você vai pegar um peixe pequeno. Mas você precisa pegar o peixe pequeno, porque senão você morre de fome. Tudo bem. Mas você sabe, você não gostaria de fazer aquilo. Você faz porque sob pressão. Agora, se a gente perde esse respeito, que é por toda a criação, por todas as coisas, fica a sustentabilidade se torna uma obrigação que você vai tentar dar um jeitinho para não cumprir toda vez que você puder. É que é bem aquilo que nós estávamos falando no início, né? Acaba sempre esbarrando naquilo lá. Que a gente tem que aprender a nos autoconhecer, né? Porque se você aprender a conhecer, você saber os valores, até aquelas questões dos medos que a gente falou, tudo que a gente refletiu aqui, você vai ter essa capacidade de pensar o respeito que você tem que ter em cada ferramenta que sai perto de você, pensando no outro, etc. e tal. Aí, claro que a questão da ecologia, tudo isso aí vai dar uma resposta diferente. Ou seja, se nós fôssemos reeducados dessa maneira, né? O homem precisa ser reeducado de novo nessas questões. Coincidentemente, Padre Márcio, essa semana eu fui pauta de uma revista importante, uma das 3 principais revistas do mercado aqui na América Latina, chama Revista Luxos. E uma das questões é sobre essa. E eu fiz uma colocação lá na Revista Luxos que deveria ser acrescentado na palavra sustentabilidade antes consciência. Consciência de sustentabilidade. Por quê? Muita gente está fazendo e muita empresa está fazendo para cumprir o roteirozinho, entendeu? É para dizer que é sustentável. Aí você pega uma matéria, por exemplo, alguns desertos da África hoje estão cobertos de roupa de grife, né? Que eles sobrevoam a parte de alguns desertos da África e jogam toda aquela roupa lá. É uma coisa assim impressionante. Não adianta a gente fazer da sustentabilidade uma lei ou uma obrigação. Ela vai ser uma coisa que vão fazer por fazer. Agora, se a gente começar a trabalhar consciência sustentável, provavelmente no futuro a gente tenha uma condição melhor de lidar com esse tema. Verdade. Muito bem, gente, tá vendo? Vamos aqui uma outra notícia, tá? Dá tempo ainda, rapidinho. Estou gostando do Papa, hein? Meu Deus do céu. Dá uma olhadinha aí, ó. Vamos lá? Papa. Os pobres são os que mais sofrem com as consequências dos desastres naturais. Tá? Os que mais sofrem com as consequências desses desastres são os pobres. Recorda o pontífice. Obrigados a abandonar as suas casas devido às inundações, ondas de calor ou secas. Portanto, não se trata somente de um problema ecológico, mas fazer frente às crises ambientais provocadas pelo homem exige também respostas sociais, econômicas e políticas. O Borba, o Papa, ele realmente salientou bem isso daí, mas acaba esbarrando um pouco nessa conversa toda que a gente está falando, de uma consciência, né? Porque o mundo está entrando num ponto aí onde os pobres são os mais vitimados, sem dúvida nenhuma. Aí eu diria aqui para você que a gente começa a entrar num nível até um pouco mais doloroso da história. Porque não é só a consciência que eu tenho de uma harmonia da natureza, de um futuro, mas é a dor do nosso irmão. Eu me lembro que eu trabalhei uma vez também com uma população pobre, que o menininho chegou para mim com uma vara de bambu que ele tinha feito uma ponta de lata. Tinha cortado uma lata, um fundo de lata e feito uma ponta. E ele disse para mim, todo orgulhoso, eu vivo que nem índio, eu caço o rato para poder comer. Um pouco mais doloroso do que, sabe? É uma coisa que você pegar uma criança e a gente vê coisas tão mais terríveis
aqui. E a gente, às vezes, não tem muita noção. Por exemplo, a gente está ontem, São Paulo foi considerado uma das cidades mais poluídas do mundo. Agora, se você tem dinheiro para comprar um remédio, para ter uma bombinha de ar se o seu filho tem asma, uma coisa desse tipo. Apartamento equipado contra isso, seu carro com ar-condicionado, tudo bem. Mas se você não tem nada disso, imagine... A população mais pobre é atingida violentamente. Violentamente e muito mais atingida do que você. E não é brincadeira de criança. Sim. É uma coisa que acontece, e aí eu acho que é importante a gente perceber, quando o Papa fala isso, que é Cristo que sofre no corpo do pobre. Se a gente acredita, isso está no Evangelho, é Cristo que sofre no corpo do pobre, e nós temos que aceitar que essa é a verdade e esse é o nosso compromisso. E, na verdade, foi até uma coisa que entrou muito nesse final de semana para quem é um seguidor da fé católica, nos evangelhos, nas leituras, né? Porque ali na segunda leitura, acho que São Tiago comenta que o pobre, por que o pobre é aquele que mais escuta a Deus, né? Mas aqui, claro, tem alguns pontos aí que você tem que fazer uma intervenção, mas porque o pobre, quando ele é impactado por coisas assim, como essas que o Papa está falando, ou outras coisas também, quando ele fala a única esperança que ele tem, ele não vai esperar em quem, em qual possibilidade. Ele pode ser muito inteligente, pelo fato de ele ser muito pobre, etc. Ele vai esperar que ele é onde tem a maior possibilidade de se abrir para Deus. Deus passa a ser o amparo dele, né? O amparo dele, do pobre. Mas isso não significa que todos os pobres se abrem para esse amparo divino. Nem todos, mas eu só estou fazendo uma equiparação de ideias, porque eles são os que mais sofrem e porque são os que menos são, entre aspas, ajudados pelo próprio sistema que destrói, que corrobora para as coisas não dar certo. Eles só vão esperar em quem? Em Deus. O pobre é aquele que tem mais, não é o único, mas é aquele que tem mais consciência da própria mendicância. O rico também é mendigo, mas não tem consciência de ser mendigo. Claro, não tem. Na década de 80, apesar de que muitos ricos se tornaram santos porque se fizeram pobres diante de Deus. Isso, vamos deixar isso bem claro. Desculpa. Na década de 80, o Peter Sellers fez um filme, participou de um filme, né, como ator, Muito Além do Jardim. Um filme maravilhoso, lembra? Vale a pena assistir. E é justamente esse tema aí, a palavra do Papa, né? Ele tinha as respostas mais simples para os assuntos mais complexos. Qual é a resposta simples para esse tema complexo? A gente está ofendendo a natureza. A gente só tem um planeta e a gente está destruindo cada pedaço dele de uma maneira brutal. Então você pega uma cidade praiana, por exemplo, eles aterram o mar para aumentar 4 pistas numa avenida. Pronto. O que você acha que vai acontecer ali? Desastre. Então nós temos que aprender a respeitar a natureza e respeitar por quê? Porque ela vai cobrar. Ela vai pedir. Se o mar vier sobre as casas e os condomínios dos ricos, eles pegam um helicóptero e vão para um outro lugar. E as pessoas menos favorecidas? No Pacífico. Tem que aprender a nadar que peixe para morrer no meio do mar, porque vai virar tudo mar. Tá certo? Não é, Romulo? É isso mesmo. Não, um comentário só. Desde 1951 houve 51 tem uma coincidência aí com uma questão. Maravilhoso, aí, tá? Tem uma marca. Mas houve uma situação que assim foi definido o que é refugiado. Na década de 80 eles falam de refugiado ambiental. Então nós temos uma situação de tutela para o refugiado, mas não tem tutela para o refugiado ambiental. Então o que vai acontecer? Tudo isso está uma pressão por questões econômicas em decorrência, e essas pessoas não têm para onde ir. E não tem quem proteja esses indivíduos. Do ponto de vista... Se eles permitirem. Gente, olha que papo, hein? Próximo bloco, daqui a pouco, o padre junto com essa mesa maravilhosa, só que no Bendita Hora, hein? Já. Melhor apresentador nessa hora e nesse dia, tá? E eu quero saber o seguinte, bota o rosto dele na revista aí. Mostra a revista dele. Olha a revista dele aí, pro povo ver.
Olha aí, ó. Olha o Romão aí. Essa produção O que tá acontecendo, essa rapaz? produção é nota 1000, hein? Ô, Romão, como é que chama? Luxus? Como é que chama? É uma das 3 principais revistas do mercado de luxo da América Latina. E essa edição eles me escolheram para capa. Tem 6 páginas, são vários temas, inclusive um deles foi o que a gente comentou aqui, né? Sobre sustentabilidade. Eu falei que deveria colocar. Aproveita, faz isso, Antônio. Começa a colocar a palavra consciência antes. Que Consciência de sustentabilidade. Cara, que bacana, Tá hein? aí no mercado aí. Olha, gente, pode aplaudir aí, ó. Maravilhoso. Nosso querido Romão, César Romão, não tem pra ninguém não, gente. Esse cara é fera, hein? Ele agora tá de barba ainda, segura. Tá parecendo, sabe quem que essa barba aí, cara? Tá parecendo naqueles momentos áureos de Antônio Fagundes. Eu vou virar, vou virar filósofo agora. Olha, Vou dar um abraço aqui pro Fernando Jardim, que é o editor da revista. Minha rapaziada, vou falar uma coisa pra você, Antônio. Eu vi lá, você escutou o que eu falei, vi lá, Brad Pitt com o George Clooney saindo de uma lancha. Saíram já os dois, assim. Cara, vamos fazer isso, eu e você, qualquer hora? Vamos. Aí nós vamos inventar o conceito do tanto faz. Coloca nessa. Que nem falaram, tanto faz um quanto tanto faz o outro, né? Aquelas coisas, eu sei como é que é esses troços. Você tá assistindo bastante esses troços aí, cara. Mas vamos lá, ó, tem uma notícia boa aqui, ó. Estresse. Eita, no trabalho, gente. 20% dos brasileiros pedem demissão devido à ansiedade. Estudo recente do Ministério do Trabalho e Emprego analisou cerca de 54 mil profissionais que saíram do emprego. Ô Armando, realmente isso aí, cara, parece que vem aumentando, né, cara? Esse estresse no trabalho. A gente sempre ouviu falar que sempre existiu. Mas a gente está percebendo que nessa última, vamos dizer, essas 2 últimas décadas para cá, tá impressionante, cara, isso aí. Condiz essa notícia? E é desesperador, por quê? Por mais que a gente tome consciência do problema, né? As nossas ações são muito inferiores, são muito aquém da necessidade. Esse estresse, eu acho que ele está muito relacionado aos problemas anteriores aqui, quando a gente traz a importância da sustentabilidade, a falta da consciência, eu vejo como tudo interligado, isso vai acabar, né? Quando eu não tenho consciência, não tenho autossustentabilidade, ou seja, práticas de autocuidado, para gerar uma vida, né, que seja equilibrada, uma vida boa, eu vou começar a trabalhar fora de certos limites saudáveis. A gente sabe há muito tempo que o estresse no ambiente de trabalho, ele só sobe ano a ano. A gente tem, assim, indicadores, né, mostrando que são números que crescem. O que é novidade agora é que com as novas gerações entrando no mercado de trabalho, você não tem mais aquela postura da pessoa ficar a qualquer preço. Então a gente tinha algumas gerações que saíam por um adoecimento muito grave. Hoje você tem gerações que diz assim, se eu não me vejo alinhado, é um trabalho que não me traz propósito, sentido, significado, esse desconforto, esse estresse pode ser o gatilho suficiente para eu poder sair. Então a gente tem um problema social gigantesco, simultâneo, que acontece. Um número enorme de pessoas que estão se formando nas mais diversas áreas e totalmente desalinhados, né, a encontrar esse trabalho com significado e ficam batendo aí de porta em porta. 20% eu acho que é um número importante, mas subestimado. Eu trabalho há mais de 20 anos com pós-graduação e depois da pandemia, né, a pandemia afetou a todos nós em diferentes graus. O que me afetou foi uma vontade de voltar à graduação. Eu falo que assim, só a pandemia que explica isso. Porque você volta para a graduação e você percebe as lacunas que a gente tem na formação desses novos futuros profissionais. Profissionais que ainda aprendem numa educação tradicional muito desalinhada àquilo que o mercado precisa, dessa nova mentalidade, né, que está tudo interligado. O teu trabalho ele vai ter decorrências, ele vai estar ligado ao meio ambiente, vai estar ligado à sustentabilidade, à sociedade. Quando eu vi essa notícia, né, e aqui a produção me pediu algumas sugestões, eu falei assim, é inquietante, porque as nossas recomendações, elas estão ainda muito aquém, muito abaixo do necessário.
Infelizmente, empresas que eu tenho a oportunidade de ser chamado para falar, é aquela fala que a gente diz de maquiagem. A empresa ela tem aquela semana para cuidar da saúde laboral, da saúde mental. Você vai, faz uma belíssima palestra, só que as pessoas no café, por isso que a importância do café. O café é onde a gente tem conexão. As pessoas falam assim, muito bonito aquilo que foi falado, mas no meu dia a dia a gente não vive assim. Aqui se falou muito da importância de falar o não, que seja de uma forma respeitosa, só que assim, isso quando a gente está calmo, quando a gente está num contexto mais de segurança. Quando a gente não está, infelizmente, as pessoas ainda usam práticas. Mas eu acho que você falou muito uma atrás. coisa importantíssima também aí, Armando, que acho que entrou um pouco naquela conversa anterior nossa aqui, acho que até você comentou, Romão, que nós temos que, ao adentrar no mercado de trabalho hoje, você não pode se contentar somente com aquela superficialidade que antigamente você entrava, se formava e estava tudo bem. Hoje não, você hoje tem que se formar, você tem que se reeducar, você tem que fazer mais coisa, porque o mundo está assim. Eu acho veloz, que e veloz. Hoje, se você ainda está com aquela mentalidade lá atrás, você começa a ficar com estresse, cara. Já dentro Porque da você graduação. É cobrado, é isso que você está falando. Você é cobrado o tempo todo. E você fala, Por algo que você não sabe. Algo que você não sabe, cara. Causa estresse. E olha que interessante, o mesmo aluno de medicina que estuda tratados sobre a importância do sono, ele estuda às 2 horas da manhã perdendo sono. Então a nossa educação, ela tem dessas loucuras. Ele está estudando um tratado que está muito bem baseado no conhecimento científico atual, falando, olha, dormir é importante, menos para você que estuda medicina. Então, como que vai ser a vida desse futuro médico? É um médico que, ao falar da importância da qualidade de vida e de estratégias para combater o estresse, ele está doente. Uma matéria mais recente do que essa mostrou o índice de adoecimento no meio médico. Então, o profissional mais gabaritado para cuidar da saúde da população, da saúde física principalmente, ele está adoecido. E você espera dele uma palavra, um acolhimento, você espera dele uma postura que ele está com muito sofrimento para poder manter. Até os padres estão ficando assim hoje. Até os padres. Mas, padre, eu preciso de um conselho do senhor. Me ajuda que eu também estou precisando. Na hora que você encontrar, vamos nós dois. É assim, cara. Padre, e aí eu queria puxar com o nosso primeiro assunto, porque para mim, assim, a montagem hoje dos temas... Os temas se abraçaram. A dedo. Que a gente falou muito da importância da consciência e para um psicólogo consciência, assim, né? A gente entra com esse desafio de entender a própria consciência. E a gente termina sem entendê-la, né? É algo que foge. E parece que é da própria natureza. Mas... se a autoconsciência há muito tempo já era reconhecida como conhece-te a ti mesmo, isso, que é uma frase escrita em pedra, descoberta, redescoberta, hoje a gente considera como a tecnologia que foi passada das antigas gerações para as nossas gerações. Eles não tinham um microfone tão bacana como este, Bluetooth, Wi-Fi, câmera de última geração, mas os nossos dilemas humanos hoje, potencializados pela sociedade de hoje, encontram respostas nesta sabedoria antiga. Então, o autoconhecimento, eu falo que assim, é o que vem há 2000 anos falando, isso ainda nada superou. A gente desenvolveu agora a nave espacial, mas o autoconhecimento não tem um remédio, não tem uma máquina que sozinha faz o caminho. Você falou uma coisa que me lembrou aí, o grande escritor, jornalista, escritor, G.K. Chesterton. Ele usava muito isso nos seus livros, que nós nem conhecemos, nem começamos a usar aquilo que foi dito lá atrás. E nós já estamos em crises, porque a gente nem experimentou a base, que é isso que você acabou de falar. Olha, a verdade toda está plantada e a gente ainda está buscando e nem experimentou aqui. Agora eu vou dar um recado meu como padre também. Eu já mostrei o Romão, que é sua revista, né? Agora eu vou mostrar o padre aqui, ó. Não eu, né? É o seguinte, gente, domingo próximo, agora, dia 15, nós lá na paróquia Nossa Senhora da Lapa, nós vamos fazer, tá aí, ó, tá mostrando aí, a festa da Rainha Mãe, a Gebirá, a Rainha Mãe. Olha que coisa bonita, hein? É a primeira festa que nós vamos fazer intitulando todos os anos
lá na paróquia Nossa Senhora da Lapa. E vamos comemorar os 70 anos do Mercado da Lapa também, hein? Olha só os artistas que vão estar lá, gente. Ó, vai estar lá o Patrick Dimon, vai estar lá o Ângelo Máximo, vai estar lá o Ovelha, vai estar lá o nosso cantor Castanho Caju e várias outras, inclusive eu vou estar cantando lá também umas musiquinhas lá. Olha, você não pode perder, espero você lá, vai ser o domingo inteiro, das 11 até as 10 horas da noite, tá bom? Festa Rainha Mãe, convido você, quero ver você lá, tá bom? Fechou? Deixa eu ver, tem mais tempo? Acabou? Tem 2 minutinhos? Ah, não vai dar tempo, né? Gente, olha só, eu tô muito feliz, eu fiquei assim muito surpreendido, né? Com a vinda de todos vocês aqui hoje. Assim. Já acabou, padre? Ah, tá terminando. Aí, ó, temos essa possibilidade de falar aqui. Obrigado. Obrigado, Armando. Gostei muito aí das suas colocações, a sua facilidade de se colocar. E eu quero agradecer o convite e a oportunidade. E um recadinho para casa, eu acho que quem está nos assistindo tem uma postura mais ativa, faça anotações, pegue às vezes uma palavra, uma frase e dê continuidade a essas reflexões, porque aqui é denso, aqui as ideias que a gente joga aí no mar, eu acho que dá trabalho, e é um trabalho importante. É um trabalho importante. Eu estou aprendendo muito com vocês aqui, que eu ando muito estressado também, é verdade. Sim. Hoje eu aprendi a falar não com educação. Tá? Depois a gente vê isso. Eu aprendi aqui com essa rapaz. Não fale isso que eu vou saber. Depois nós vamos ver isso com toda certeza. Depois é não. César, você é um Obrigado, monstro pai. sagrado, cara. Obrigado. Eu sou seu fã. Obrigado. Você apareceu nessa revista, você merece tudo de bom. Esse aqui é seu filhotinho lindo, hein? Olha aí, mais um trabalho do Romão aqui, ó. Tá sempre trazendo os grandes livros dele, eu agradeço muito. Obrigado. Obrigado, viu, Vamos Romão? dizer para as pessoas, não sofram por algo que não aconteceu, que pode nem acontecer. Viva aí o seu presente, aproveite o seu dia, aproveite sua vida. Não alugue o tempo da sua família e dos seus filhos para cuidar do seu trabalho. Espetacular, isso é fantástico. Antônio, vocês são favas contadas, né, cara? Eu sou seu fã de verdade também. Mais do que eu? Hã? Mais do que eu, de jeito Dois aqui nenhum. são fogo, hein? Cristina, minha lindinha. Cara, eu agradeço muito, Antônio. Eu que agradeço. Sempre a oportunidade sua de estar aqui. participação sempre nos deixa muito enriquecidos. Né? Eu vou dar um recado, então. Pois não. Dentro de mais ou menos um mês, começamos um outro grupo de leitura gratuito. Me sigam nas redes. Terminamos agora o pequeno tratado das grandes virtudes. E vamos começar com outro livro que será surpresa em breve. É fera, hein? Cara, eu amei você aqui, Francisco Borba. Obrigado. Você é muito inteligente, uma pessoa muito bacana. É, maravilhoso. Obrigado, espero que você volte aqui. Gostei demais, tá, cara? Vocês sabem onde é que me encontram, certo? Aê, grande Francisco Borba, não tem pra ninguém. Ei, Padre Juarez, hein? Ó, tava escondendo essas joias aqui, né? Gente, o padre então agradece, logo mais eu tenho a missa às 19 horas, espero você pelas minhas redes sociais, Padre Marcos Roberto Pires, tá bom? Que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em homenagem ao Antônio Siqueira, né? Essa saideira aí, ó, pode aumentar. Juntos nessa noite, quero te dar todo o meu amor. Toda minha vida. Hoje sou feliz Com você que é tudo que sonhei.